Você é médico e pensa em abrir uma empresa? Pensa em ter um CNPJ? Se sim, qual o melhor tipo de empresa que você deve abrir? Este será o tema do nosso bate-papo de hoje. Venha com a gente. Olá, prezados clientes e amigos da JL Ramos, tudo bem? Eu espero que sim. Espero que todos estejam com muita saúde. E hoje o tema do nosso bate-papo é voltado para os médicos. Isso mesmo. Você que é médico e pensa aí em empreender, em ter a sua clínica, ou até mesmo por necessidade precisa ter aí uma PJ, né, uma pessoa jurídica, uma empresa. Então, esse bate-papo é voltado para você. Afinal, qual o melhor tipo de empresa ou qual o tipo de empresa mais adequado aí para a sua necessidade? Bom, nesse bate-papo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre natureza jurídica e porte de empresa. São situações distintas. Muita gente confunde aí natureza jurídica, enquadramento no questão de porte de empresa. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre esses dois aspectos muito importantes na constituição aí da sua empresa no segmento médico. Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre natureza jurídica, que nada mais é do que a forma, digamos assim, que a sua empresa ela é constituída de acordo com a lei. Isso mesmo. Na constituição das empresas existe um formato legal determinado em lei. Portanto, não é assim, vou abrir uma empresa, vou colocar um sócio, 3 sócios, vou ser apenas eu que vou tocar a minha empresa, o meu consultório, a minha clínica, vou predeterminar aqui um nome. Não, não é assim. Tudo isso é estabelecido em lei. Portanto, através da natureza jurídica da sua empresa, de acordo com o cenário aí que você tem, né, para constituir a sua empresa, existem as leis e aí a partir dessa definição, a gente faz uma constituição com o nome certinho que a lei estabelece, o formato na realidade, será um sócio ou mais, o formato, o capital social integralizado, quanto que foi integralizado, se foi tudo, se não foi, o endereço. Então, tudo isso é pré-determinado em lei e a sua empresa ela se apresenta perante a lei de acordo com a natureza jurídica. Então, um exemplo conhecidíssimo é o LTDA, ou limitado, empresa XYZ LTDA, empresa XYZ limitada. A questão de ser limitado ali é uma determinação, no caso da natureza jurídica. É importante dizer, caso você nunca tenha reparado, você que já tem empresa ou até mesmo que vai constituir, a natureza jurídica ela fica expressa ali no cartão do CNPJ da sua empresa, tá bom? Dito isso, pessoal, quero trazer para vocês as principais aí naturezas jurídicas que a sua empresa, né, a sua clínica médica, o seu consultório, ou até mesmo caso você atue aí apenas de maneira a dar plantão, quais são as principais naturezas jurídicas aí que a sua empresa ela pode estar optando? Quero trazer aqui de início a sociedade limitada unipessoal. Isso mesmo. Apesar do nome dizer sociedade, ela pode ser constituída por apenas um sócio. Isso é uma grande... Essa modalidade, na realidade, é uma grande novidade, é bem fresquinho. Então, caso você, profissional médico, não possua aí um sócio ou não tenha um sócio, você pode estar abrindo a sua empresa de maneira individual através da sociedade limitada unipessoal, conhecida como SLU. E o legal dessa empresa, desse tipo de constituição, né, nesse formato, essa natureza jurídica, é que a sua responsabilidade perante a toda atividade que você vai exercer fica limitado ao capital social da sua empresa. Então, caso aconteça alguma coisa aí na sua empresa, no decorrer da sua atividade, você não responde nesse início com os seus recursos próprios de pessoa física. Ou seja, caso aconteça alguma coisa, será feito aí
uma varredura, digamos assim, na sua empresa e você responde aí pelos bens e limitada, né, ao capital social estabelecido aí na sua empresa. Aqui na JL Ramos, a gente sempre orienta aí a seguir nessa modalidade, caso você não possua um sócio. E importante, a gente também orienta que nessa natureza jurídica, esse formato de constituição seja aberto aí na junta comercial. Outra natureza jurídica bem comum utilizada, aliás, na minha opinião, a mais comum é a sociedade empresária limitada. Então, nesse formato, aí sim, necessita, né, de ter 2 ou mais sócios para que ela seja constituída. Mas, usualmente, né, no meu entendimento, é a mais utilizada. Existem muitas sociedades empresárias por aí, e a questão do limitado, né, nessa natureza jurídica também quer dizer aí a parte de, caso aconteça alguma coisa, os sócios respondem aí com o capital social integralizado na empresa e não com os seus bens na pessoa física, tá bom? Então, essa é mais uma natureza jurídica, teoricamente é a mais comum utilizada no nosso dia a dia. Outra natureza jurídica que hoje em dia não é tão utilizada assim é a sociedade simples limitada, onde nesse tipo de sociedade só podem conter, né, profissionais médicos com o CRM ativo. E esse formato de empresa deve ser registrado exclusivamente em cartórios. Mas também nesse sentido, vocês, profissionais médicos que ingressaram nesse formato, ficam aí também protegidos no seu patrimônio pessoal, né, no seu patrimônio de pessoa física, porque também tem aí a questão do limitado. Então, por que eu falo que hoje em dia não utiliza-se tanto a sociedade simples limitada? Porque ela passa pelo cartório e os trâmites de cartório não são tão rápidos quanto os trâmites das juntas comerciais. E também exige-se aí o visto prévio do Conselho Regional de Medicina antes do registro em cartório. Então, é hoje pouco utilizado. O pessoal acaba partindo mais aí para a sociedade empresária limitada e para a SLU, sociedade limitada aí unipessoal. Inclusive, esses dois primeiros formatos que a gente conversou agora de natureza jurídica são os indicados aqui para a JL Ramos e utilizados aí em 95% das situações. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui então os 3 aí formatos mais conhecidos e mais utilizados na constituição da sua empresa no segmento médico. Mas existem 2 formatos que eu queria trazer aqui para vocês, que é o empresário individual, ou seja, quando você precisa abrir aí um CNPJ, a sua empresa no segmento médico sozinho, digamos assim, e o microempreendedor individual, MEI. Né? Esses 2 formatos, tanto empresário individual como microempreendedor individual, você que atua no segmento médico não pode optar por essas naturezas jurídicas. Isso porque é vedado aí pelo Código Civil, em virtude da profissão médica ser uma profissão regulamentada. Então, nesse sentido, tanto o EI, empresário individual conhecido, e o MEI, o microempreendedor individual, não pode aí seguir no ramo médico, tá bom? Bom, pessoal, quero trazer para vocês, então, uma questão muito importante. Falamos agora sobre natureza jurídica, que é a forma como a sua empresa se apresenta perante a lei e segue as diretrizes da lei X, por exemplo. Mas outro ponto muito importante é o porte da sua empresa. Qual o tamanho da sua empresa? Então, muita gente acredita que a sua empresa é uma ME, uma EPP e nem sabe o que isso significa. Bom, então, vou trazer aqui os 2 principais formatos de porte de empresa, que é o ME e o EPP. O que significa ME? Significa microempresa. Como que acontece para que uma empresa seja enquadrada no porte ME? Então, ela pode faturar aí no ano até 360 mil reais. Então, nesse sentido, caso ela fatura esse montante no ano, ela é considerada uma microempresa, tá bom? E
Qual que é a definição de empresa de pequeno porte, a EPP? É quem fatura de 360 mil até 4 milhões aí e 800. É considerado uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Então, ao constituir a sua empresa no segmento médico, seja lá a empresa X, Y, Z limitada, ME, o que quer dizer o limitado? É a natureza jurídica da sua empresa, e o ME, o porte da sua empresa. Entendeu? Então, tanto natureza jurídica quanto o porte da sua empresa, eles não têm aí um relacionamento direto com tributos, tá bom? Então a gente pode optar aí depois por formas de tributação. Será simples nacional? Será lucro presumido? Será lucro real? Então nós estamos falando da questão de constituição da sua empresa do ponto de vista jurídico. Não estamos falando de tributos. Isso vale também para empresas de pequeno porte, as EPPs. Então, empresa XYZ, LTDA, EPP. Portanto, LTDA, natureza jurídica, a questão do EPP, o porte, o tamanho aí da sua empresa. Bom, pessoal, esse foi o tema do nosso bate-papo de hoje, voltado diretamente para o público, para os médicos, na realidade. Se você gostou desse conteúdo, peço que você compartilhe com quem possa estar precisando saber dessas informações. Deixe o like. Se você não é inscrito em nosso canal, peço que você se inscreva, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo bate-papo. Um abraço.